Boa noite, oficialmente. Sejam todos bem-vindos ao evento. Esse evento é gravado para posterior publicação aos colegas que não podem estar aqui no momento. Será disponibilizado no nosso canal no YouTube. Pedimos para quem desejar não ter o registro do vídeo, ao abrir o microfone ou a câmera, para informar que não deseja, que iremos cortar na edição e respeitar a sua posição. Mas, por favor, não deixem de participar. Se desejarem, abram o microfone, falem e só avisem, não gostaria de participar, não tem problema nenhum, não temos nenhum problema em editar e retirar. Só pedimos que, por favor, participem se tiverem necessidade. Meu nome é Marco, sou homem cis, branco, na casa dos 50, sou alto, tenho cabelos brancos, corte curto, visto camisa de malha preta. Meus pronomes são ele, dele. Atrás de mim é o painel do logo do nosso curso, nos tons azul claro para verde claro. Nós somos alunos, mestrandos e doutorandos do programa de pós-graduação em Ciências Naturais. O programa tem conceito 5 na CAPES, é interdisciplinar nas áreas de Química, Física, Biologia, Educação, Agronomia e Matemática, com 4 linhas: Bioorgânica e Bioinorgânica, Ciências Ambientais, Ciências e Tecnologias de Materiais e Ensino de Ciências. O programa está disponível na página uenf/pós-graduação/Ciências Naturais, esse link que aparece aqui, e é do Centro de Ciência e Tecnologia. O curso tem apoio da Pró-Reitoria de Extensão, que é quem emitiu o certificado ao final, e também do Núcleo de Acessibilidade Pedagógica. Estamos disponíveis nas redes sociais por e-mail, tedic.enf, no Instagram, @tedic.enf, e no YouTube, tedic.enf. Hoje, quem vai conversar com vocês sou eu, Marco Antônio, e eu sou analista de sistemas e tecnólogo de telecomunicações, especialista em docência do século XXI, MBA em análise de sistemas e telecomunicações e especialista em produção de sistemas. Sou mestre em ensino de ciências e doutorando também em ensino de ciências pelo programa de pós-graduação em ciências naturais, onde eu trabalhei no mestrado e atualmente trabalho no doutorado, com a formação docente no uso de tecnologias digitais, com viés inclusivo. Hoje eu vou falar um pouco sobre o letramento digital para o docente no viés da BNCC. Inclusive, é até a pergunta da chamada que eu faço, que é essa questão que é meio provocante, a ideia é provocar mesmo. Qual é o letramento digital para o professor no viés da BNCC? Então, o que está trazendo isso? Qual é a proposta da BNCC? E eu vou falar um pouco mais dessa questão de tecnologia de letramento digital hoje, que é a proposta do tópico do curso que está em andamento na plataforma. E, como eu falei, a gente não trabalha na plataforma repetindo aqui nesses encontros virtuais. A gente utiliza aqui nesses encontros virtuais um momento para ampliar o conceito que está na plataforma. Então, a gente hoje vai fazer uma introdução sobre tecnologias, falar sobre as tecnologias digitais dentro dos recursos, essa relação da BNCC, e aí eu vou abordar um pouco a questão da formação do docente para trabalhar essa BNCC, que é onde eu estou questionando esse viés que a BNCC propõe que o docente tem, falar um pouco da BNCC e dar um exemplo da atividade de ciências dentro da BNCC. E aí eu já vou começar a fazer uma pergunta que é mais para o final, aí, quando eu for falar das ciências. Né? Qual seria a ideia, qual seria o ano que a gente trabalharia a resistência de materiais na área de ciências? Como que a gente trabalharia isso? Isso já é uma pergunta que eu vou deixar vocês pensando, e eu vou trazer essa resposta lá para os últimos slides. Mas pense, dentro do contexto da base nacional, do nosso conhecimento,
principalmente o pessoal que é da área de ciências, de química, de biologia, de física, como que a gente trabalharia essa questão da resistência de materiais e qual seria o ano que você trabalharia isso? Começar a falar sobre o uso da tecnologia. A tecnologia, no momento, a gente precisa se adaptar a alguns conceitos que têm acontecido. Tem acontecido muitas informações do Big Data, algumas questões, principalmente da questão da inteligência artificial, mas a gente já passou por tudo isso, gente. A gente já passou quando... Eu me lembro quando eu era aluno de graduação, lá no meu primeiro curso, usar calculadora em sala de aula era proibido. E aí, lá na segunda graduação, quando eu fiz, já era permitido usar uma calculadora que não poderia ser científica. Ou seja, a gente estava falando, começando a evoluir, e esse processo estava entrando em discussão, usar calculadora ou não na graduação. E isso começou a acontecer e foi muito discutido depois, principalmente na década de 90. Tem essa questão do computador, e isso foi entrando em sala de aula, e a gente discute muito isso. A gente vem passando por essas mudanças da tecnologia há um bom tempo. O que tem acontecido hoje, eu até ampliei um pouco a discussão lá no fórum com a colega, é que a gente está na transformação digital. E aí a questão é, qual é o papel do professor nessa transformação digital? Vamos entender que a transformação digital que surge, e aí tem esse desenho desse robô trabalhando aí com um painel, seria o Minority Report, aquele filme, ela não surge para a educação. Ela surge inicialmente para a nossa área de indústria e material bélico. Muitas questões da tecnologia, principalmente da área de inteligência artificial, vai surgir para a área da indústria. E aí vem a questão que hoje se fala muito, que é a inteligência artificial. Na realidade, a gente não fala exatamente da inteligência artificial como um todo, porque se a gente parasse para pensar, a inteligência artificial já existe há muitos anos. Em 1950 foi quando Alan Turing começou a ensinar o computador a jogar xadrez, a escrever cartas de amor. Então, era uma questão muito já debatida, já estruturada, né, lá em 1950, há muito tempo atrás. Então, Turing criou um teste que até hoje não consegue passar, os computadores não passam ainda, mas ele, quando ele criou esse teste, ele falou, quando chegar nos anos 2000, todos os computadores passarão por esse teste como se fossem seres humanos, mas até hoje esse teste existe em algumas universidades famosas e não passam. Tá? Ainda é uma questão ainda que o computador não é tão que substitui o ser humano assim. E essa questão da inteligência artificial, que ela estoura hoje, que ela acontece hoje, é a questão da inteligência artificial generativa, e a gente vai conversar um pouco sobre ela mais na frente. E aí, como que essa relação de tecnologia, de inteligência artificial, como que ela se relaciona com a base nacional e o seu desdobramento? A transformação tecnológica é uma coisa que acontece, principalmente para a indústria. E a gente tem que trazer essa relação na formação do nosso aluno para que ele não tenha nenhuma dificuldade lá de trabalhar, seja na indústria, seja na engenharia, seja onde for que ele for trabalhar, ele tem que entender, utilizar a tecnologia de uma forma reflexiva, tranquilamente, seja uma questão de mídia, seja uma questão da própria equipamento, seja mais computacional, onde tem uma relação mais software-máquina, interface homem-máquina, ele precisa dessa relação. E aí, quem vai dar esse processo para ele? É onde, em termos gerais, a BNCC, como um documento normativo, ela traz essa questão. É necessário trabalhar o uso da tecnologia na formação docente, na formação do aluno. Mas aí entra essa questão. E a formação docente? Onde é que está? Como que acontece? Vou dizer logo antes de começar a falar da Base Nacional, que apesar dela, no seu texto, trazer que era um documento contemporâneo, baseado em leis, e eu vou falar sobre isso, ela teve muitos ruídos na sua homologação, principalmente da segunda para a terceira versão, que foi a que foi homologada. Tá? Então, começar a discutir, como é que eu vou começar a discutir essa relação da BNCC, do como que eu, como professor, estou preparado para trazer meu aluno para o uso da tecnologia.
Eu encerrei essa aqui, deixando uma pergunta para quem quiser achar interessante, começar a pensar. E aí vamos falar sobre a formação do docente, como que acontece para trabalhar a tecnologia. Se a gente pegar uma linha ali rápida, você vai ver que lá na década de 60, no início da década de 60, teve o currículo mínimo, depois desse currículo mínimo veio o conteúdo pedagógico. O currículo mínimo era conteúdo. Tá? Depois veio essa normatização para o processo de ensino, que era o conteúdo pedagógico, depois veio o currículo mínimo revisado. Em 88, nós vamos ter a Constituição, que vai trabalhar muito sobre essa questão da educação básica. Em 96, vem a LDB, e ela está em vigor ainda, apesar de muita gente questionar. O Plano Nacional de Educação já mudou, ele contraria, não contraria a BNCC, não contraria a LDB. A LDB está em vigor, continua valendo, algumas alterações vão sendo feitas por força de lei, mas ela continua valendo, tá? E aí, lá no início dos anos 2000, veio a Diretriz Curricular Nacional, que é a formação do docente, e aí vem tratando as licenciaturas, as questões do licenciatura de Química, as várias outras licenciaturas, mas uma das primeiras que se questionou foi a licenciatura de Química, e o professor generalista que trabalharia no primeiro ao quarto ano do ensino fundamental. Aí, um pouco mais à frente, vem uma evolução, falando sobre a segunda licenciatura, que, por exemplo, e o R2, por exemplo, eu sou analista de sistemas, a minha carga horária me permite ter uma licenciatura em 6 meses, sem fazer estágio, sem fazer nenhuma área, a não ser algumas disciplinas pedagógicas, em matemática e física. Ou seja, eu não precisaria entrar 4 anos numa faculdade, não precisaria fazer o estágio e ter um título de licenciado na área de matemática ou de física. Isso é uma questão que eu acho até meio complicado, mas existe esse processo, ainda está sendo discutido. E aí, em 2019, essas questões todas vão ser discutidas, em 2015, desculpa, e começa a surgir uma diretriz curricular nacional para a formação do professor, aonde quebra um pouco essa de 2000, que era conteudista, que veio com muitas essas relações de formação de conteúdo, e deu logo depois, antes da primeira turma formar, veio a BNCC. Só que a BNCC diz o seguinte: a educação ela precisa parar e trazer para mim, ou seja, ela chama para ela a formação do professor. Aí, então, vai se criar a BNC Formação. A BNC ela retoma um pouco da diretriz de 2002, que foi muito questionada, né, e traz 3 dimensões ali da educação, que é uma educação mais instrumental, conhecimento profissional, prática e engajamento profissional. Mas o que a gente observa é que essa nova base nacional da formação docente, ela está muito reduzida a treinar o professor para as necessidades da BNCC. E isso são o que as associações discutem muito, a ANPED discute muito, questiona muito. Não dá para formar um professor para dar aula de conteúdo da BNCC. Como é que fica nessa relação a tecnologia? A tecnologia, dentro da BNCC, da DCN de 2002, da BNC formativa, e até um pouco da DCN de 2015, que é a que seria a melhor opção hoje, na minha opinião, ela ainda fica dentro de um contexto que a tecnologia ela te seduz, te sensibiliza para esse processo, mas ela não dá um processo, ela não dá um caminho. Não existe essa formação do uso de tecnologia para o docente, para como ele vai trabalhar essa tecnologia. Essas relações dessas mudanças que vêm acontecendo, elas desconsideram muitas coisas, como, por exemplo, a autonomia da universidade para projetar o curso, ele tem que estar alinhado com a BNCC, ele segmenta o conteúdo em eixos formativos e não traz esse processo de um eixo que forma o professor. O que tem é o que já tinha, que é a fundamentos da ciência e computação e a tecnologia da informação e comunicação. Tá? Ou seja, o que a BNCC ou a BCN traz?
uma formação que sensibiliza para o uso da tecnologia, mas não forma. A BCN, tá? Segundo o CIEP, ela diz o seguinte: você tem que ter eu estou falando dos caráteres gerais da BCN, conhecimento para poder formar o cidadão com o uso crítico dos recursos, de todos os processos, tem que ter uma prática, onde eu vou trabalhar didática, onde eu vou trabalhar curadoria e avaliação de material, ou seja, minha prática, minha atividade, eu tenho que trabalhar didática, curadoria e avaliação, mas curadoria de quê? Eu tenho conhecimento para trabalhar recursos digitais, para conhecer, ou se pressupõe que eu vou trabalhar só escolhendo vídeo no YouTube da aula? Será que eu não consigo trabalhar um simulador? Será que eu não preciso de uma informação na minha formação para trabalhar essa relação de um processo, de uma programação, criar um programa para mim, com uma linguagem de programação mais simples? Será que isso não tem que estar na minha formação como professor? E aí eu tenho que ter engajamento, eu tenho que fazer autoavaliação, compartilhar, comunicar, ter uma segurança, incluir, para desenvolver a minha ação como professor. Eu vou fazer isso se eu não tenho as questões iniciais, que é como fazer. Observe o seguinte, esse link aí, esse verdinho que subiu aí, é o símbolo de Sydney. Sydney não é a capital da Austrália, mas eu estou trazendo para lembrar da Base Nacional Australiana, que é conhecida como a CARA. Em inglês, eu não me lembro o termo qual é, mas a Base Nacional Australiana, ela está na 9ª versão, e nós, se você observar, isso aí é a tradução dela, ela trabalha a formação do professor, conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional. Ou seja, a Base Nacional de Formação do Docente australiana, ela tem o mesmo viés que o nosso. Não é nenhuma coincidência, gente. Ela está na 9ª edição, ela tem o mesmo viés que o nosso, porque nós nos inspiramos no dele. E o dele já é bem definido, bem sólido. Mas olha que interessante. A Base Nacional Curricular deles e a Base Nacional de Formação Docente deles tem uma área de conhecimento com tecnologia em 2 componentes: design de tecnologia e tecnologia digitais. Tanto a formação do docente vai trabalhar essa questão, ou seja, o docente tem essa formação, diferentemente da gente. Então, a gente copiou algumas coisas, mas não copia tudo, e aí a gente fica um pouco capenga. Eu imagino a BNCC hoje, assim, sensibilizando muito a gente usar a tecnologia, mas eu não vejo ela dando recursos. Isso é uma opinião pessoal, tá? Não quer dizer que todo mundo compartilhe disso. Alguns autores vão defender que a BNCC traz muita informação de tecnologia, mas eu percebo que ela sensibiliza e não traz. Aí, a formação do docente para competência, e a gente tem que tratar o que é competência, como que a gente vai tratar essa competência digital para trabalhar? A tecnologia específica e o conteúdo, uma série de outras coisas. Mas vamos pensar na tecnologia, eu tenho que ter um conhecimento, eu tenho que saber, eu tenho que ter habilidade, saber fazer. E eu tenho que ter atitude, eu quero fazer. Então, eu estou falando de um processo mais codificado, que é o conhecimento, que é a informação que eu preciso passar, que eu consigo passar com texto, com letra, com desenho, que eu codifico e transmito. E a habilidade, ou seja, aquilo que eu conheço, aquele conhecimento que eu vou gerando com o tempo, o meu conhecimento, meu conteúdo, e vou fazendo com o tempo. E aí a gente está aqui meio que em José Carlos Libânio, né, onde ele diz o seguinte, que a gente precisa, que o professor ele não está sendo formado com conteúdo, ele está sendo formado com um processo onde tem referência de outros professores, de conhecimentos, de habilidades, de outras informações, ou seja, das atitudes. Isso aí seria as dimensões que a competência traz. Uma demanda mais conhecimento técnico e como isso seria passado. Aí eu fui pesquisar um dos órgãos que apoia, que ajuda muito o governo, é o CIEB. Eu fui pesquisar como que eu monto a competência digital. Não existe esse termo competência digital, nem na BNCC, nem em outro lugar. Aí o CIEB me traz matriz de competências digitais. É o que eu cheguei mais perto. Tem o CIEB, que é a Sociedade Brasileira de Computação, que é que montaram a Base Nacional de Computação. E aí eu peguei esse daí, eu deixei até na cor que trouxe, não sei se você observa, meus slides são escuros, mas para poder
isso daí é do CIEB, não é meu, e eu estou trazendo exatamente o que está lá. E ele diz que, na dimensão pedagógica, na linha pedagógica dessa matriz, a gente tem que analisar dados, ser capaz de analisar e interpretar dados relacionados ao processo de aprendizagem dos estudantes para decisões pedagógicas. Gente, para mim, me desculpa quem discorda, mas para mim, esse texto do CIEB é um chavão. É um chavão e não me traz nada de ciência de ensino. Eu não consigo trazer a ciência de ensino e não consigo associar isso à minha matriz digital, da minha competência digital. Mas ele diz que o professor tem que ter cidadania digital. Ou seja, ele tem que ter mentalidade orientada aos dados, ele tem que ser capaz de trabalhar, ele tem que conhecer a tecnologia, ser capaz de reconhecer os valores dos dados pessoais e coletivos, desenvolver consciência crítica sobre questões de propriedade intelectual, privacidade e uso de dados. Isso ainda não me traz como que eu vou trabalhar, como que eu vou formar a competência digital no docente. Aqui, eu acho que ele encontra algum link, que é o desenvolvimento profissional. Mas ela não é muito do que o CIEB trouxe, não. É uma solução que já está muito bem escrita, muito bem formalizada por outros autores, como a japonesa, que em 2006 começou a falar sobre pensamento computacional, apesar de pensamento computacional já ter sido dito um pouco antes lá no MIT, tá? Então, ele diz que pensamento computacional é ser capaz de formular e solucionar problemas de forma lógica por meio de abstração e automatizar soluções. Então, aqui sim, a partir da linha de como se constrói o pensamento computacional, que é a Janette Wing, que é a autora inicial. Ou seja, essa matriz que o CIEB nos apresenta como matriz de competência digital para a educação, ela ainda, para mim, é muito questionável. Eu não consegui, até agora, encontrar uma solução de como formar o professor, de como ajudar o professor a se formar dentro da BNCC e dos seus desdobramentos. E aí a gente precisa falar, então, já que tudo acontece com a base, a gente precisa falar dela. A base, ela surge a partir de, segundo ela mesma, por atos normativos, de um ato normativo, ela está escrito no texto dela, com base nos artigos 205 e 210 da Constituição Federal, da LDB, no artigo 9º e 26, e do Plano Nacional de Educação. E agora a gente tem o Plano Nacional de Educação Digital, mas não reformulou a base, simplesmente determinou o uso da tecnologia. Ela surge em 2015, 2017, ela surge em 2014, na verdade, 2015 é a primeira versão, em 2017 ela é instituída e efetivada em 2020. O problema é que, entre essas versões, ninguém sabe o que aconteceu. Existe uma história bem complexa por trás disso, esse é outro assunto que eu não vou abordar aqui. Muita informação de outros órgãos da rede privada e não da rede pública. E aí, alguns historiadores, até como o próprio Zé Carlos Libani, escreveu um artigo dizendo que a LDB é capitalista, a BNCC é capitalista e institui um ensino capitalista e tecnicista. Ela não trata da educação. E por que a gente precisa saber dessas relações todas? Olha só que interessante. 2025 ela está prevista para avaliação. E quem vai avaliar? Somos nós. Sou eu quando eu questiono com o meu professor, sou eu quando eu levo para o meu coordenador, é eles quando se reúnem com a direção, quando levam para as universidades. Então, somos nós que vamos questionar, mas a gente só consegue questionar se a gente souber dessas relações. E uma das coisas que eu estou chamando a atenção aqui hoje é justamente o que tem sido proposto com tecnologia. Tá? E dentro da base nacional, ela traz a base nacional computacional. Não está dentro da base, está como um anexo. Foi proposto pela Sociedade Brasileira de Computação e pelo CIEB. Esses dois órgãos construíram a Base Nacional Computacional. A Base Nacional Computacional ela está organizada em 3 eixos. Pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Lembrando que aqui no curso eu prefiro chamar de dimensão e vou misturar um pouco isso, e vocês vão entender por que já já. Só para a gente saber o que traz essa Base Nacional Computacional, como ela é proposta, eu vou trazer aqui que o pensamento computacional
No ensino fundamental, eu não vou abordar a questão da educação infantil, mas eles começam na educação infantil. Já nos anos iniciais, eu tenho que tratar lógica e algoritmo, estruturar e representar a informação. E nos anos finais, eu tenho que começar a trabalhar programação e estrutura de dados. Uma das coisas que me apavorou aqui é a estrutura de dados. Eu sou analista de sistemas e quando alguém me fala que estrutura de dados é uma coisa fácil, eu entro em pânico, porque para mim é mais difícil do que fazer programação. É uma questão bem complexa, na minha opinião. Então, a gente vai trabalhar isso com os anos iniciais e finais, esses processos de lógica, algoritmo, estrutura de dados. Aí eu pergunto, qual é a formação que o professor tem para trabalhar isso? Não, Marco, mas isso aí é um professor específico. Não, não existe, como eu falei com vocês, um elemento curricular que trate tecnologia. Então, a tecnologia, essa proposta, ela é transdisciplinar, ela transita entre várias outras áreas. E na questão de mundo digital, trabalhar informação, códigos, dados, computador, hardware e software. Essa aqui eu acho até um pouco mais fácil quando você começa a trabalhar. Só que quando você entra para os anos finais, que você tem que trabalhar armazenamento, proteção, transmissão em rede, ele é um pouco mais complexo. Porque se o meu aluno pergunta qual é a diferença de uma comunicação que acontece com o celular com uma rede, que eu vi que o nome dela é 803.3, que é uma rede internet. Por que se chama internet? Por que esse nome? E aí, em geral, se você não é da área de tecnologia, inclusive pessoas da área de tecnologia não vão conseguir trazer essa relação de diferença. Então, transmissão de dados ali é um processo um pouco mais complexo ali, que essa distribuição de informação pela rede. E cultura digital, eu acho, assim, dentro das três áreas, das menos complexas. Mas, mesmo assim, a gente vai trabalhar mídias digitais, fluência digital já nos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano. Então, isso já é um processo um pouco mais complicado. E no início do ano, nos anos iniciais, eu tenho que trabalhar rastro digital e direitos autorais online, estruturas de direitos dentro da formação do meu aluno, seja qual for a área que eu vou trabalhar isso. E aí, de quem é essa relação? Qual é o professor do ensino fundamental que vai trabalhar essas relações aqui? Quem é que teve formação para isso? Então, é onde eu pergunto, o que a BNCC nos propõe com isso? E aí, o ensino médio, a USBC, a Sociedade Brasileira de Computação e o CIEB trazem uma única planilha, digamos assim, que trabalha pensamento computacional, mundo digital e cultura digital, onde ele vai trabalhar impacto da tecnologia, direito digital, que já começa no anterior, análise de segurança digital, análise de rede. Hoje em dia existe cursos de análise de rede, segurança digital, cursos de graduação, segurança digital, não são cursos simples. Análise de algoritmo, metaprogramação é um negócio assim, um pouco diferenciado, gerência de projeto, inteligência artificial e robótica. Eu vejo muita gente trabalhando kit disso, kit daquilo, mas ou eles trabalham a tecnologia ou eles trabalham o conteúdo. E essa relação fica meio que capenga de um com o outro. E a BNCC se propõe a isso. E aí eu trago uma pergunta, como que eu vou trabalhar essas relações de tecnologia dentro de algum processo de ciência, de alguma relação dessas que nos propõe a própria BNCC? Então, são questões que a gente precisa discutir, que a gente precisa debater. Eu não tenho resposta, porque a única coisa que eu identifico é que o professor não tem essa formação. Não, mas, Marco, tem um professor bacharel em informática. Gente, não tem. Eu não vejo concurso para professor de bacharel em informática para trabalhar nos anos iniciais, mesmo porque ela é o pedagogo. Ou seja, aquele professor generalista que é power, cruz, altamente competente, que eu costumo brincar que é com granola por cima, porque é um professor que tem uma formação que deveria atacar todas as áreas de formação que a gente conhece, todas as áreas de conteúdo, e ainda tem esse conhecimento grande da área de tecnologia. E aí eu pergunto, como que a gente vai trabalhar? Qual é a relação, qual é o viés que a BNCC nos traz dentro da tecnologia? A gente precisa estar atento a isso. Eu vou trazer um exemplo de como eu trabalharia a tecnologia e eu vou trabalhar na área de ciências e no final eu explico por que eu estou trabalhando na área de ciências e eu já vou justificar o nosso curso também. Mas antes,
Para quem nunca teve o acesso à base, eu vou dar uma passadinha rápida nela, porque a gente está trabalhando tecnologias e essa é a relação, essa é a ideia. O que está na plataforma hoje não é necessariamente o que está aqui, tá? A gente traz aqui uma ideia de como discutir essas relações de tecnologia. A Mariana até hoje fez uma pergunta: como é que está sendo a tecnologia e infraestrutura na sua escola? Que é uma das questões que o professor tem que saber dominar, tem que saber controlar segundo a base nacional, que é essa questão de infraestrutura que ele tem que ensinar para o aluno. E a base, ela tem essa estrutura da educação básica, né, onde trabalha as competências gerais, que eu já desde o primeiro encontro eu falo, que é a educação básica, as competências gerais. Ela traz 4 competências que trata da tecnologia e 8 que trata de inclusão, por isso que o nosso próximo tópico é a inclusão. E aí, dentro dessas relações, nós temos a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. O ensino médio, essa semana, teve alguma mudança, eu não consegui ficar a par disso. E aí, como essa figura que eu já tinha extraído da própria base, o ensino médio estava em cinza, você encaixou perfeito, porque ele ainda está em penúmbria, digamos assim. Abrindo aí o que a gente propõe para trabalhar aqui no curso, que é o ensino fundamental, a gente tem as áreas do conhecimento: linguagem, matemática, ciências, natureza e ciências humanas. No australiano, nós temos linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências sociais, que é essa que atende essa parte de ciências humanas. E tem ainda uma quinta área de conhecimento, que é a tecnologia, que é dividido em 2 componentes curriculares. Tá? Então, essa é uma diferença que eu acho que a gente devia estar atento para isso. Se a gente conseguiu ir lá copiar uma base nacional, se inspirar nela, por que a gente não podia pegar essa parte que também seria interessante? Tá? Então, eu questiono isso, eu acho que a gente poderia pensar desse jeito. E aí, essa é a estrutura que se organiza a base nacional, e agora eu vou mostrar as áreas do conhecimento, mas não porque eu vou estar batendo as áreas do conhecimento, só para a gente entender que existe uma diferença, e aí quando a gente for trabalhar roteiro lá na frente, a gente pode perguntar competências específicas, mas competências específicas, elas não existem na área de matemática e de ciências. Vocês observem que aqui, esse campo está aberto, tá? Agora, o resto, tudo, a gente vai encontrar aqui, ó, na área de matemática, na área de linguagens, as questões de unidades temáticas em todas as questões dos objetos de conhecimento e habilidades. E aí, quando eu falo da gente trabalhar a habilidade, eu vou mostrar isso nessa próxima tela. Aí eu perguntei para vocês em que ano a gente trabalharia características de materiais. Essa é uma proposta que eu vou fazer hoje, a Mariana já até conhece, que a gente trabalhou isso. Foi uma colega que trouxe, eu falei, isso tem que ser melhorado de alguma forma, e eu vou trazer isso hoje para a gente ver uma ideia de que não é minha, tá? Mas ela está trabalhando características de materiais, diferentes materiais, já no primeiro ano do ensino fundamental. Ou seja, aqui, o pessoal de Química, eu dei aula para a licenciatura e fiz essa pergunta. Todos eles foram lá, no mínimo, no 9º ano do fundamental, e ideal que seja trabalhado de estruturas de carbono, de estruturas moleculares, sendo trabalhado já no 2º ano do ensino médio. Aí eu mostrei para eles que a gente tinha que trabalhar isso no primeiro ano do fundamental. Opa! Como assim trabalhar essas questões de características materiais no primeiro ano? O que vem no primeiro ano? Vem um aluno que vem da educação infantil. E o que ele tem na educação infantil? Ele tem contação de história. Ele precisa aproveitar esse momento. E aí, segundo a teoria ausabiliana, eu preciso que a carga cognitiva seja pensada, seja continuada com subsunsores que já existem. Senão, eu não vou conseguir uma aprendizagem significativa. Né? E aí, como é que a gente faria isso? Alguém que está ouvindo aí quer dar uma ideia, trocar essa ideia? Como que vocês construiriam essa ideia já no primeiro ano? Ninguém, estou falando muito, ninguém quer trocar ideia comigo? Luana, coração, Luana, mas eu quero ideia. Como que vocês construiriam esse? Foi a primeira pergunta que eu fiz lá. Como que eu daria características de materiais para o primeiro ano do fundamental? Gente, olha só.
Primeira coisa que eu vou observar com vocês. Quando a gente pede uma atividade final, e aí eu já estou começando a trabalhar a base nacional, quando a gente pede uma atividade final, eu costumo dizer assim, vai lá e pensa uma informação. Por quê? Olha só essa habilidade. Comparar características de diferentes materiais. Ponto. Isso já é uma questão. Discutir a sua origem já seria a segunda questão. Os modos como eles são descartados, aí já entra em uma outra área. Então, quando eu costumo brincar assim, de dar esse exemplo, vamos lá, pensar essa informação, eu trabalharia aqui uma parte disso. Não precisaria trabalhar na minha atividade final isso tudo, tá? Seria... E eu vou trabalhar mais ou menos no que a Genusa falou, Genusa, né? Eu vou trabalhar mais ou menos o que ela falou, mas eu vou pensar dentro de matéria e energia, considerar as características materiais, e eu estou trabalhando com o primeiro ano, ou seja, o meu aluno vem do infantil com contação de história, ele tem que vir com essa relação para eu dar continuidade. E aí eu sugiro a ideia dos três... Eu sugiro não, que isso foi uma ideia de outra colega, a história dos três porquinhos. Como que isso funcionaria aí? Resistência de materiais, eu estaria trabalhando a casa de palha, eles iriam entender que existe um material que tem uma resistência maior, como a de tijolo, e depois como a de madeira, e depois a de tijolo. E como que eu usaria isso para tecnologia? E aí é a primeira, é aquela questão que eu venho batendo. O professor não tem esse conhecimento? No caso aqui do exemplo que eu vou dar, eu acho que o professor tem esse conhecimento. Algumas informações que a gente precisaria estar alinhada, que é onde eu vou dar essas ferramentas aqui no nosso curso, mais à frente. Primeiro, e eu disse que eu vou voltar com o meu livrinho para construir uma história sempre aqui, tá? Primeiro, a capa do meu livro. A capa do livro é essas imagens quadradas, porque as crianças hoje, dessa fase de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, elas estão jogando muito esses jogos que são meio estilizados, Roblox, essas outras questões. Inclusive, para quem não conhece, o Roblox ele tem sala de aula, ele considera existe a possibilidade de montar sala de aula com o Roblox, gamificando o processo de ensino, tá? E eles são essas imagens quadradinhas. Eu consegui na internet essa casa de três porquinhos, um grande e outros dois pequenos ali. Estaria muito próximo, mas estaria a ideia. E aí eu vou parar de falar, porque tem um áudio na próxima página, vocês prestarem atenção, prestem atenção, inclusive, no narrador, na voz do narrador, para vocês fazerem que eu vou fazer alguns comentários. Em uma floresta não muito longe morava uma feliz família de porquinhos com 3 irmãos. Não demorou muito para que aparecesse pela redondeza um lobo mau. Ele disse: abra logo esta porta ou soprarei, e a sua casa destruirei. Então o lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de palha voou pelos ares. Então, eu não vou dar continuidade na história aqui. Bom, primeira coisa que vocês observam, existe uma animação, existe um livro ali legal que dá para você construir esse processo, e aí se a gente continuasse aqui, poderia até já jogar isso, fazendo a pergunta, não sabia da questão da escola no Roblox. Obrigado, Mariângela, existe essa possibilidade, sim, eu nunca usei, eu sei que existe, que eu já dei uma lida de alguma coisa sobre isso, mas eu não sei exatamente como é que funciona, tá? Observe o seguinte, primeiro, que o narrador ali é a minha foto. Por quê? Porque os meus alunos estão familiarizados comigo. Mas é uma foto que eu usei inteligência artificial para dar um texto, para dar um áudio nela. Essa voz não é minha. Eu peguei um texto, digitei, fiz as correções e joguei, converti para uma voz, e essa voz criou esse vídeo. Essa voz, um aplicativo de inteligência artificial, que é o Studio ID, eu criei esse vídeo. Então, eu usei tecnologia, usei inteligência artificial de uma forma simples, e para o meu aluno, o que ele precisava saber eram essas questões, e aí eu continuaria contando a história para ele. Mas o que está faltando aí? Está faltando alguma coisa nesse livrinho, nessa história, que eu vou continuar semana que vem, então eu volto com esse livrinho, volto com os 3 porquinhos, vocês vão ver que eu dou uma melhorada nessa história. Vai ser esse mesmo texto, vai ser essa mesma narração,
Eu vou melhorar essa história, porque está faltando alguma coisa. A gente vai começar a falar de inclusão, está faltando inclusão, está faltando algumas relações. Meu texto vai embora direto, ou meu aluno vê o vídeo, ou ele ouve. Então, tem uma carga cognitiva muito pesada em cima disso daqui. É sequenciado, e a gente precisa repensar isso. Tá? E aí eu mostro que aqui a gente tem como usar a tecnologia para mandar, construir esse vídeo, construir essa historinha e mandar para o meu aluno em casa para ele utilizar isso e ver isso, e eu começo a trabalhar com a minha aula híbrida, ou seja, minha sala de aula invertida. Eu mando um vídeo desse para o meu aluno, ele fica pensando na historinha dos 3 porquinhos e mando com uma pergunta, como eu fiz no início para vocês, como que vocês trabalhariam esse conteúdo? E ele fica já pensando como que seria isso, como que trabalharia essa relação. Tá? Isso é uma das formas de trabalhar. E aí eu fecho aqui essa historinha hoje. A gente vai continuar, tá? Essa mesma história eu vou melhorar ela. A gente vai voltar semana que vem. Mas eu já deixo a pergunta. Como que eu deixaria essa história mais palpável, de uma forma mais inclusiva? Eu não estou falando em aumentar texto, nada disso não. Só isso. E aí eu pergunto para vocês, para fechar aqui, por que exatamente eu estou trabalhando com a área de ciências? Então, quem já conhece, sabe do nosso programa é de ciências, então já é uma resposta, eu teria que dar uma resposta ao programa, tá? O programa que eu e a Mariana fazemos doutorado, e eu acho que eu vi a Amanda entrar aí, que está como tutora com a gente, que também está no doutorado, e tem mais uns colegas do mestrado que vão participar com a gente como tutoria no curso, tá? Não sei se a Amanda está aí ainda, eu vi ela entrar, eu acho que ela está lá no IFE ainda, trabalhando, e entrou para assistir uma conversa com a gente. Eu vou trazer aqui, essa página, vocês já conhecem, é a página do MEC, e ele traz uma reportagem de 2016. E nessa reportagem, ela deu um zoom aqui para a gente entender. O desempenho médio dos jovens estudantes brasileiros na avaliação de ciência foi de 401 pontos, valor significativamente inferior à média dos estudantes dos países membros da OCDE, e o OCDE, PISA, é o que avalia, é o processo de avaliação nosso, segundo a BNCC. Mas isso é de 2016, o MEC não tem nada mais atual? Não tem. E aí eu perguntei por que não tem mais atual no site do MEC sobre as relações de PISA, do OCDE, por que não tem? Fui procurar em outros órgãos. Buscando na internet, achei a CNN, e ela disse o seguinte, ela revolta essa história de 2016 e piora a situação. No Brasil, menos da metade dos estudantes de 15 anos conseguiu atingir o nível mínimo de aprendizagem em matemática e ciência. Gente, menos da metade dos jovens, dos estudantes de 15 anos. Quem está na escola, e a maior parte que está no processo de ensino, está nesse estágio do fundamental ali, não conseguiu. Esse é um dos problemas dessa avaliação, da avaliação de PISA. Ele retoma aqui 2002, compara 2018. Esse é um dos problemas. E aonde é que está isso? Seria a formação do professor generalista, que tem que trabalhar os primeiros anos de forma com esse conhecimento todo. Será que o professor de ciências tem que estar interferindo em alguma coisa? Ele tem que estar recuperando alguma coisa, porque o professor que é formado, tal professor generalista, ele tem tanta coisa, tanto encargo, tanta formação, e muitas vezes ele não tem essa formação específica e trabalha com uma área com conteúdo grande, e às vezes trabalha com uma área de inclusão e ele não tem essa formação, como a gente já falou. O professor não tem essa formação, tem que trabalhar com tecnologia, tem que trabalhar com conteúdos diversos, a própria BNCC traz isso, características materiais. Será que o professor consegue trabalhar isso dessa forma? E ele tem que trazer essa relação de sequência do infantil para o fundamental? E eu acho que isso é uma das questões que vai abordando muito, que a Base Nacional deixa a gente um pouco meio solto na formação do uso de tecnologia e das transdisciplinariedades, e não trata muito bem do professor pedagogo, tá? Eu hoje consegui fazer, Mariana já me recomendou hoje, Marco,
Hoje é o primeiro encontro, menos de 1 hora, por favor. Mas semana que vem eu não vou fazer em menos de 1 hora, não consigo. Vendo, gente, eu ajudei vocês. Podem me agradecer, me dar bombom. A Mariana me recomendou hoje. A Mariana puxa minha orelha direto, tá, gente? É brincadeira, mas ela recomenda. Marco, temos que ir devagar. É brincadeira, mas é verdade. É brincadeira, mas é verdade. Ela puxa minha orelha direto. Às vezes eu vou trazer uma questão, vamos trabalhar tecnologia. Marca, a realidade das escolas não é essa. Então, essa é uma questão, tá? E aí, a gente, só para informar, nós estamos no nosso canal aí, temos nosso e-mail, temos nosso canal no YouTube, onde eu coloco o vídeo, esses vídeo-aula, e no nosso Instagram, onde eu publico o nosso encontro. Obrigado, Diego. Gente, eu vou terminar aqui, vou fechar a apresentação, tá? Vou parar a apresentação e vou perguntar se algum colega tem alguma dúvida que eu possa agora, dentro do que a gente conversou. Obrigado aí pelas palmas que estão mandando. Acho que a Priscila levantou a mão, a Adriana Lacerda levantou a mão. Priscila. Obrigado, Luana. Deixa eu abrir aqui a fila de mãos aqui. Só está a Adriana. Então, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas cheguei. E eu estou achando muito legal isso, porque eu não sei quem está aqui, está ouvindo, eu já fiz desde o começo, eu estou participando, e sempre tem novidade. E cada coisa que vem, eu aprendo uma coisa nova. Principalmente porque na minha graduação eu não tive BNCC, está ajudando bastante. Então, gente, não deixe de participar, porque isso é maravilhoso. Vocês não podem perder, gente. É ótimo. E aí a gente tá a cabeça quente, vem da escola, esse calor todo, a gente maluca, assim, mas aí a gente vem, você vê esse alívio, tudo, tanta coisa legal que a gente pensa, eu aprendi tanta coisa. Mentira, você não sabe nem 1/3 do que precisa. Então não deixem de participar, gente, vem muito. Obrigado, Adriana. Eu agradeço pela oportunidade de estar continuando a fazer os cursos com vocês. Que bom, Adriana. Gente, né? muito feliz aí. Depois de um dia tão corrido, eu fico tão feliz. Nossa, foi um alívio hoje, depois desse dia todo. Boa noite, Sônia. Boa noite, obrigado. Obrigado. Kelly? Do 8º ano, né? Eu sou 9º e 7º. Eu quero falar que hoje, apesar de ter sido, de você ficar sendo controlada aí pela Mariana, não. Eu acho que foi uma exposição, assim, de um conteúdo que realmente já vem intrigando bastante, pelo menos, assim, na minha formação, né, e eu sou coordenadora da rede estadual, e hoje foi um dos temas do nosso ATPC, que é justamente o saber pensar dentro das habilidades, o que realmente eu preciso trabalhar nos anos iniciais, porque a habilidade, ela é ampla, o professor pega esse material e muitas vezes ele acha que ele está inovando na sala de aula, e eu falo aqui pela minha realidade, né, que é do estado de São Paulo, pega esse material digital que o governo manda e acredita-se que está tudo inovado, que é tudo tecnológico, quando na verdade está se reproduzindo de uma forma ainda muito pior do que se a gente tivesse só com as aulas expositivas, porque daí você liga a televisão, o professor tem que ligar a televisão, ele tem que saber o que está passando no slide, e aí não sobra esse momento para realmente ele fazer, se debruçar em cima desse material digital, pegar o que realmente tem que ser trabalhado dentro da realidade dos nossos alunos, ampliando os horizontes. Então, acho que hoje essa live aqui, para mim, assim, foi muito esclarecedora, vai me ajudar muito agora a realmente levar para os outros professores essa questão do pensar, que eu gostei muito dessa palavra, porque eu estava muito em cima de desmembrar, né, e aí eu achei assim, o desmembrar para o professor ficou uma coisa assim, muito distante, o pensar não, vai fazer a mesma coisa, mas vai trazer um termo mais próximo ali, mais do nosso dia a dia,
E, assim, eu tô simplesmente apaixonada pelo curso já entrei lá, já olhei tudo que tinha e tô, assim, buscando, porque eu acho que não é a tecnologia que vai mudar a educação, mas sim nós, enquanto professores, que estamos buscando e discutindo para realmente fazer a coisa acontecer de uma maneira clara e eficiente, porque eu acredito que nós, e aí eu estou falando por mim, tá? Que a gente acaba reproduzindo em cima de uma pressão que tem que fazer, tem que não sei o quê, né? Só que a gente não está nem tendo essa bagagem, assim, para realmente trabalhar. E aí fica aquela coisa, o aluno sabe mais que o professor, ele pega um celular, ele domina, tudo bem, mas nós, enquanto professores, é que precisamos moldar a cabeça dos nossos alunos para como realmente utilizar essa tecnologia a favor dele, não só ficar apertando o botão. Então, assim, parabéns, viu, Marcos? E Mariana, assim, pela iniciativa de fazer esse curso, eu tô, assim... É isso. Obrigada aí. Obrigado, Kelly. Você é de A São gente Paulo? fica feliz quando vocês falam essas coisas. Sim, eu sou aqui de Campinas, do estado de São Paulo, trabalho na rede pública, e eu falo para os meus professores assim, gente, eu passo muito tempo estudando, pego uma live aqui, compro um curso ali, vou tentando esmiuçar, porque eu acho que professor é um estudo constante, e a gente tem que ter essa troca o tempo todo, e não é ficar aceitando as coisas como ela vem. Eu trabalho dentro... Eu preciso prestar conta para o lugar que eu trabalho, mas eu também preciso realmente entender até que ponto eu posso ir, até que ponto eu posso usar a minha criticidade para também falar de um sistema que não está beneficiando, né? Porque se eu quero que o meu aluno seja crítico e consciente, por que eu estou fazendo ao contrário? Eu vou descendo um goela abaixo e fazendo e não paro para pensar, não paro para discutir. Então, eu acho que é bem isso que eu tenho tentado levar para a escola. Tá, alguém reclamou que não estava ouvindo, eu estou ouvindo normal aqui, o áudio dela está chegando tranquilo aqui. Para mim Sônia, também. Sônia, eu acho que é Sônia, desculpa, tinha alguém antes na fila? Eu já me perdi aqui. Sônia tinha levantado a mão antes. Então, Sônia, Vou abrir a fila aqui, ó. abriu? É Sônia, depois do Mariana, minha xará. Isso. Sônia, por favor. Sônia é professora do 8º ano, se eu não me engano. Preparei o material dela hoje. É isso, Sônia? Tá ok. Então, a Mariana. Ok, hoje não dá para abrir a câmera. Não vão me ver bonitona. Professor Marcos e Mariana, uma grande preocupação que eu tenho, em cima de tudo que vocês estão falando e apresentando, e justamente semana passada teve um evento sobre inteligência artificial no Museu do Amanhã, que eu participei. E minha preocupação com a educação é o seguinte: vocês, enquanto doutores, né, vocês estão concluindo o seu doutorado, né, estão vendo essa realidade, estão tomando, tá nas mãos de vocês. O que vocês podem fazer em termos de propor, até dentro da própria universidade, como doutores, né, mudanças curriculares, capacitação para os professores, porque o professor fala de ler dados, né? A gente sabe que é o Big Data, tudo, saber fazer leitura de dados hoje virou igual a ter petróleo nas suas mãos, né? Ouro, né? São os dados. Mas como é que os professores vão poder levar esse mundo de hoje para os alunos? Qual a capacitação, a mudança, a atualização de currículos escolares que continuam sendo os mesmos de anos atrás? O que fazer? Vocês têm alguma
condição de fazer alguma proposta dentro da própria universidade, a partir do seu grau de doutora, de impacto na educação? Então, olha só, a gente faz pesquisa, por exemplo, a Mariana, ela está mais voltada para a questão da inclusão, eu dou uma passeada pela inclusão, tá? A gente faz pesquisas, levanta dados, entrega para eles, fala, mostra. Tem outra, a Amanda, que está aqui também, está fazendo, também trabalhando com a formação de professores, uso de tecnologia também, muito próxima da gente. A gente faz pesquisa e mostra essas realidades. Algumas coisas que eu tento é desmistificar. Por exemplo, a gente está aqui hoje no curso de extensão, oferece de graça, vai quem quer, o famoso vai quem quer, quem está afim, quem quer estar aprendendo. Eu e a Mariana já tomamos uma surra disso, já fomos nas escolas, visitamos um monte de escolas e conseguimos um monte de professores, e no final não termina. E aí a gente descobriu o seguinte: é o famoso quem gosta, quem tem interesse em fazer. A minha amiga Mariângela, e eu vou chamar a minha amiga, eu conheci Mariângela em 2014. 2014, eu acho que foi 2014. A gente fazia uma pós-graduação junto, uma especialização. E esse curso começou eu escrevendo uma atividade da pós-graduação junto com ela e com a Amanda. E ela, por questões que somos professores, somos pais, somos filhos, somos maridos, somos esposas, somos família. A Mariângela confirmou, sim, em 2014. Então, a gente tem família. A Mariângela começou o curso, não conseguiu dar continuidade, está aqui de novo tentando. Só que ela já participou desse curso comigo e ela quer se atualizar novamente, quer continuar a aprender. Então, não é eu querer que o professor que está lá revoltado com o quadro giz dele ou com um quadro colorido, vai aprender. Mas se quem tem interesse, como a Kelly, que está aqui lá de São Paulo, que fez o comentário, a Adriana, que já está na segunda versão nossa aqui, e hoje a colega, a Marina, lá de Manaus, entrou em contato comigo, me deixa fazer o curso de novo, eu quero fazer. Eu disse, vamos fazer, vamos aí, vai fazer, se tiver afim, vai fazer. Então, não é essa questão, eu tento ajudar, a gente tenta fazer, a gente não tem esse poder de decisão, mas a gente consegue trazer informações, e quando o colega está aqui, como de São Paulo, a Marina, lá de Manaus, e às vezes gente de fora, às vezes até do Brasil, como já passou para a gente, traz essas informações para a gente, vai trazendo, a gente vai coletando dados e vai levando. E meu orientador, esses dias, estava em Brasília discutindo o ensino médio. Ele falou, não, a gente vai ter que mudar isso. Então, é muito por aí. A gente levanta... A gente tem que ter dados, né, para a gente poder falar com embasamento. E aí a gente sabe que a gente tem que mudar a educação meio que de baixo para cima, né? A gente pensa muito em mudar de cima para baixo. A gente espera que venha essa mudança dos governantes com força de lei, com impactos, com mudança de currículo, com mudanças de matrizes, mas, na verdade, a educação ela acontece no chão da sala de aula e ela está meio que na mão dos professores. É o que eu sempre falo, o currículo, a BNCC, são orientações, né? Elas são documentos normativos, mas a gente pode personalizar de acordo com a nossa realidade, de acordo com os nossos estudos e com coisas que a gente vê que faz um pouco de diferença. Então, por isso que a gente trabalha nessa área com vocês, né, com os professores, porque a gente acredita que a mudança vai vir dos professores, vai vir da sala de aula. A gente não pode ficar esperando, né, os governantes quererem mudar, porque a BNCC veio aí depois de muitos e muitos anos, depois dos PCNs, e ainda veio sendo um documento com falhas. Então, sempre vai haver falhas no sistema de ensino. E aí parte da gente começar a fazer um pouquinho da diferença, e ir testando e vendo o que dá certo. E aí a gente mostra, né, depois, ó, isso está dando certo, isso está dando errado. Então, aí sim a gente vai tentando mudar os documentos normativos. Obrigada, Mariana. Obrigada, professor. Marcos, pode me chamar de Marcos. Sônia?
Sônia, Marco, mandou uma mensagem no chat, não sei se você leu. Ela falou que ela gostaria de participar, mas que ela não estava conseguindo fazer, ou não estava ouvindo. Aí eu não sei se ela não, que a gente não está conseguindo ouvir ela, ou se ela parou de nos ouvir. Eu vou só dar uma explicaçãozinha final aqui. O que acontece nos encontros é exatamente o que está na plataforma? Não. Tem um link com o que está acontecendo naquele momento da plataforma, mas aqui a gente traz assim um momento assim, vamos discutir mais a questão, vamos ampliar, vamos abrir para mais relações, principalmente porque nesse momento é aberto não só o pessoal do curso, mas quem deseja ter esse conhecimento de fora, tá? Então eu não mando para todo mundo, que eu tenho a lista de e-mails lá, todo mundo recebe. Então, vamos fazer isso. Semana que vem a gente se encontra na terça, tá? E eu acho um bom dia, assim, a gente manter na terça, principalmente porque já começa a semana já com as atividades liberadas. Eu vou abrir mais uma atividade para a gente começar a pensar no tema da atividade final, que eu falei de BNCC, falei de pensar um processo, que aí eu já comecei a explicar que você não precisa pegar uma habilidade e pegar aquela habilidade inteira. Eu não preciso trabalhar aquela habilidade inteira em um vídeo, porque provavelmente vai ficar um vídeo grande, comprido e até com uma carga cognitiva alta, tá? Mandaram aqui, terça eu não consigo participar, a Elaine. Uns agradeceram por ser terça, outros não agradeceram. A gente vai ter que ficar revezando, Marco, entre a terça e a quinta. Pessoal, em relação às habilidades da BNCC, eu também coloquei um arquivo na plataforma onde eu sugiro 2 habilidades por ano de escolaridade, tá? Para realização do vídeo aí. Quem quiser olhar e tal, tá lá. Isso. Se ninguém tem nenhuma dúvida da plataforma, alguma coisa... Colocou aqui no chat? Você colocou aonde, Mariana? Na plataforma, Mariana. Lá na plataforma, sim, no no linkzinho onde Marco fala. Vamos falar sobre o tema da nossa atividade. Boa noite, eu tenho uma dúvida. Esse Pois não. curso que o Marcos dá é só para professor ou quem está fazendo licenciatura também pode? Não, esse curso ele começa com meus amigos da licenciatura, Alexandre. Esse curso começou em 2016 para a licenciatura, e hoje temos licenciandos e professores juntos, porque a formação continuada prevê que é a mesma da formação inicial, está escrito isso em norma, então a gente trabalha juntos. Tá bom, Alexandre? Tem o link para inscrição no grupo do WhatsApp? No grupo do WhatsApp, você faz parte do grupo do WhatsApp? Faço sim. Eu já postei lá, mas eu acho que eu posto aqui também. No coisa aqui. Tá show, então, agradeço. E aqui, inscrição. Eu vou pegar aqui e vou colocar, tá? Tá certo. Oi. Não, tá certo. Aguardo. Tem alguma pergunta do que a gente falou hoje? Que aí eu encerro a gravação e vou tirando dúvidas especiais.